Meus amores, aulinha de ciências. Nós vamos começar hoje o capítulo 8, que nós já finalizamos o sistema urinário, certo? Então, dando continuidade, nós vamos para a página 139, todo mundo abrindo aí com a proa. Vamos lá? Sistema de controle. Olha aí, vocês estão vendo uma imagem. O que vocês estão percebendo nessa imagem? Isso, olha só, nós temos um homem ali, ele está sentado na frente de computador. Esse computador está fazendo o quê? Temos a impressão que ele está controlando ali os carros, né? O que está sendo feito nos carros. Muito bem, certo. E ali está escrito assim, ó, computador, central de controle. Está mostrando o que do homem? Isso, o cérebro. Vamos entender melhor no Trocando Ideias, tá? Lembrando que no Trocando Ideias você vai escrever a sua resposta. E aí no decorrer do capítulo você vai perceber se essa resposta está correta ou não, certo? Porque nós vamos aprendendo cada vez mais. Levantando hipóteses. 1. Quais funções podem ser controladas pelo computador central dessa fábrica de automóveis? Então, o que pode ser controlado por esse computador? Coloque aí o que você acha. As máquinas, a sequência do trabalho, o que? Coloque aí o que você acha que está sendo controlado por esse computador ali da central. 2. O homem está controlando as máquinas. Quem está controlando as ações dele? O homem está controlando a máquina, mas quem está controlando as ações desse homem? O que vocês acham? Olha lá a figura. O cérebro? Coloque aí. 3. O cérebro poderia ser comparado a um computador? O que o computador faz? Ele controla as funções de uma máquina, nesse caso ali, né? A central ali. E o que o nosso cérebro faz com o nosso corpo? Isso, ele controla as nossas ações, não é? Então, ele pode ser comparado a um computador? Pode? Coloca aí. 4. O que deve ser mais difícil de controlar? As máquinas de uma fábrica ou os órgãos e sistemas do nosso corpo humano? O que você acha? As fábricas, as máquinas, elas têm um programa. Deu errado, você coloca o programa ali, dá tudo certo. E no nosso corpo? Se deu alguma coisa errado, é super fácil assim, só quando escrever um negocinho ali já tá tudo certo? Não, então é mais complexo, será o corpo humano? Bem mais complexo, mas escrevam aí. Dando continuidade, vamos entendendo um pouquinho mais. Tudo sob controle. Vivemos em um tempo no qual muitas coisas são automatizadas e controladas por supercomputadores. A informática auxilia no comando e no monitoramento de aviões, naves espaciais, satélites, entre outros. Até mesmo os automóveis que utilizamos atualmente podem estar equipados com computadores de bordo, olha só. Nas indústrias modernas, máquinas automatizadas, isto é, comandadas por computadores, aceleram as atividades e realizam os serviços com a máxima precisão. Então, as máquinas estão fazendo esse trabalho, controladas por computadores, certo? Olha lá, continuando. Para pensar, supercomputador. Em 1946, os cientistas estadunidenses John Eckert, que nasceu ali de 1919 e foi até 1995, e John Maclay, acho que é isso, 1907 até 1980, desenvolveram o ENIAC, sigla que em português significa computador e integrador numérico eletrônico, considerado o primeiro computador digital eletrônico do mundo, olha só. Essa máquina gigante pesava cerca de 30 toneladas e ocupava várias salas de um prédio. Então, olha só, esse primeiro computador ele era muito grande, muito pesado. E ele chegava até a ocupar várias salas de um prédio, olha só. Atualmente, um simples telefone celular é mais rápido, tem mais memória e executa muito mais tarefas do que o ENIAC, que foi o primeiro computador que foi feito. Agora, vamos pensar um pouco a respeito do cérebro humano. Uma máquina fascinante e incomparável que pesa por volta de 1,3 kg e é suficientemente compacta para se alojar no interior do crânio. Olha lá.
Nem mesmo os mais modernos computadores são capazes de desempenhar as variadas funções executadas pelo cérebro. Até mesmo porque o próprio computador foi criado por uma pessoa, né, que pensou na criação dele. Então foi o cérebro que criou essas máquinas, né? Então com certeza ele é muito mais inteligente do que essas próprias máquinas. A capacidade cerebral de armazenar memórias, realizar cálculos e resolver problemas é inigualável. Olha o poder que tem seu cérebro. Isso sem mencionar outras habilidades que podemos adquirir ao longo da vida e que são controladas pelo cérebro, como por exemplo, a competência esportiva e artística, composição de músicas e poesias, produção de esculturas e pinturas, etc. Uma máquina tão multifuncional, o que é multifuncional? Que tem várias funções, assim não poderia surgir do acaso, não é mesmo? Ela realmente precisaria ser projetada por alguém muito inteligente, criativo e detalhista. Nós sabemos quem foi que fez essa criação, foi o nosso Deus, que pensou em cada coisinha ali, cada conexão, ligação do nosso cérebro, tudo perfeito para funcionar perfeitamente. Olha lá, olha como que era o primeiro computador lá, o ENIAC, né? Vocês viram o tamanho dele? E olha lá o nosso cérebro, né? Como que ele é pequenininho. E foi esse cérebro, foi o cérebro, né, desses dois cientistas, os cérebros deles que pensaram nesse primeiro computador. E aí deu origem para todos os outros, certo? Então, para vocês verem como o nosso cérebro é poderoso, olha o poder, a força que você tem aí, certo? Quando nós usamos, é claro, porque se a gente deixa ele sem usar, ele vai perdendo a sua capacidade, né? Então, olha só, 141, continuando com a Pro. Texto complementar. Casas inteligentes. O futuro chegou. A automação residencial existe mesmo. Coisas que há alguns anos só eram vistas nos filmes de ficção científica já fazem parte do cotidiano de muita gente. Diversas atividades que acontecem dentro de casa já podem ser controladas pela internet, mediante o uso de computadores, tablets ou smartphones. Coisas que a gente fazia antes, tinha que sair de casa, agora é tudo aqui, ó, computador, celular, ir pro banco, pagar a conta, tudo isso a gente pode fazer dentro de casa, olha só. Para um grande número de pessoas, a situação descrita a seguir é plenamente possível, vamos ver. Acordo às 6 horas com o despertador tocando, viro para o outro lado e coloco o travesseiro em cima da cabeça. No entanto, 6h05, uma música animada começa a tocar no sistema de som ambiente do quarto e as cortinas se abrem automaticamente. Ao mesmo tempo, o sistema computadorizado liga a torradeira e o micro-ondas esquenta meu café da manhã. Durante a noite, o computador acionou o sistema de irrigação da grama e de limpeza da piscina. No banho, como sempre, a temperatura da água está deliciosa, pois foi pré-programada. Em seguida, tomo meu de jejum e saio de casa para meus afazeres. Após a minha saída, um identificador do chip do meu automóvel aciona o sistema de alarme. No decorrer do dia, pela internet wireless no meu tablet, acesso o computador que está em minha casa e faço novas programações. Posso até ver as imagens das câmeras de segurança e verificar se está tudo em ordem. Ao voltar para casa, o chip fixado no veículo o identifica. Um equipamento que reconhece a minha voz atende ao comando para que os portões se abram. O alarme é desligado e as luzes da residência se acendem. Entro em casa e o sistema de som começa a tocar uma música relaxante. O ar-condicionado deixa a temperatura agradável. Depois de outro banho delicioso, assisto a TV, como alguma coisa leve e vou dormir. Olha só, estão vendo ali, ó, na mão ali dessa pessoa, tem um tablet e está escrito assim, ó, Home Control. Então tá falando que é o controle que ele está fazendo da casa. Olha lá, a temperatura, tá vendo? Tem várias coisas que ele está comandando ali da casa dele. Olha que legal, olha que interessante, uma coisa que às vezes a gente via só em filmes, que hoje é possível. Para você, qual seria a casa ideal? Essa resposta aí é sua, tá bom? Quais outras coisas nela poderiam ser controladas automaticamente? O que você colocaria? Hein? O que você faria?
Ah, eu faria um dispositivo para arrumar minha cama sozinho, eu não tenho que arrumar. Eu faria um dispositivo para guardar todos os meus sapatos. E aí, qual seria a sua casa ideal? O que você colocaria nela? O que você deixaria aí para facilitar a sua vida? Coloca aí, a resposta é sua, tá bom? Continuando então, página 142. Controle do corpo. Muito bem. Nada que o ser humano tenha inventado pode ser comparado ao fantástico corpo humano. Somos capazes de fazer várias coisas: falar, ler, escrever, calcular, pintar, compor canções, poemas, etc. As atividades humanas são muito complexas e dependem de um poderoso controle, um poderoso centro de controle. Quem será que é esse centro de controle? Vamos lá. Os movimentos que realizamos, os esportes que praticamos e até mesmo as nossas brincadeiras mais simples exigem perfeita harmonia entre os músculos, os olhos e o equilíbrio. Isso requer um centro de comando muito eficiente. Então, toda ação que a gente vai fazer, que a gente precisa usar coisas diferentes, por exemplo, quando a gente vai praticar um esporte, que a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa pensar rápido, os nossos músculos precisam agir para pegar a bola, ou para correr, ou para fazer qualquer tipo de coisa. Os nossos olhos precisam estar atentos para conseguir enxergar o que está vindo. Tudo isso são coisas diferentes, de lugares diferentes do corpo, e que precisa ter um centro para controlar tudo isso. Olha só. Os sistemas que constituem o nosso organismo atuam de maneira automática. Você não pensa assim: nossa, agora eu vou olhar para tal lugar, agora eu vou respirar, Você não pensa, é tudo de maneira automática, vai acontecendo e você nem vai percebendo, segundos, milésimos de segundos, muito rápido. Por exemplo, não precisamos pensar para que ocorram a respiração, os batimentos cardíacos, nem a digestão. Isso acontece sem você nem perceber. Essas e outras funções, embora sejam realizadas espontaneamente, também necessitam de centros de controle. Mesmo que você não esteja percebendo, elas estão sendo controladas. A coordenação e o comando das atividades desempenhadas pelo corpo humano, bem como o nosso desenvolvimento equilibrado e normal, encontram-se sob a responsabilidade de dois importantes sistemas de controle: o nervoso e o endócrino. Então, essas atividades que acontecem no nosso corpo, elas são comandadas por dois sistemas ali, pelo sistema nervoso e o endócrino. Nós vamos entender mais sobre eles, tá bom? Página 143. Vamos falar primeiro do nosso sistema nervoso. Vamos lá. Podemos comparar o sistema nervoso com um sistema computadorizado ultramoderno, capaz de monitorar e controlar todas as atividades do nosso organismo. Ele apresenta órgãos muito especiais e pode ser dividido em duas estruturas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos lá? Olha só o sistema nervoso central, ali a central de comando. Quem que faz parte desse sistema? O encéfalo, olha lá, acompanha no desenho, e a medula espinhal. Olha só a medula espinhal que vai passando ali pelo corpo. Muito bem, esse é o nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso periférico? Quais são ali, como ele é dividido? O que faz parte dele? Isso mesmo, os nossos nervos, certo? Então nós temos ali o sistema nervoso central, que tem o encéfalo e a medula espinhal. Da medula espinhal ali vai saindo os nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico, tá bom? Olhem bem esse desenho, prestem atenção, tá? Para vocês não esquecerem. Sistema nervoso central, vamos falar sobre ele. Esse sistema é composto do encéfalo e da medula espinhal, órgãos muito importantes e sensíveis, que por esse motivo são bem protegidos. Olha lá, o encéfalo ele fica dentro da onde? Do crânio, um tipo de capacete ósseo, um capacete que é feito de ossos. E o nosso encéfalo fica lá dentro, protegidinho. E a medula fica no interior de um tubo de ossos, que é a coluna vertebral. Então a nossa medula fica lá dentro da coluna vertebral. Por isso que quando tem aqueles exames de... vamos escolher a medula óssea, porque algumas pessoas precisam para tratamentos. Essa medula ela é colhida dentro ali da coluna vertebral, porque ela fica ali dentro, protegida nessa coluna que é composta por ossos, tá bom? Muito bem.
Página 144. Encéfalo. Localizado dentro da cabeça, o encéfalo é formado por 3 partes. Olha só, então dentro ali do encéfalo, que está dentro do crânio protegido ali, ele tem 3 partes. Que partes são essas? O cérebro, o cerebelo e o bulbo, tá? Em uma pessoa adulta, o encéfalo tem aproximadamente 1,3 kg, tá? Ele não pesa muito. Vamos continuar. Componentes do encéfalo e respectivas funções. Então, nós vamos olhar ali esses componentes do encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o bulbo. E nós vamos descobrir o que cada um faz. É muito importante vocês saberem sobre a função de cada um, tá bom? Vamos lá? O cérebro é fantástico. Controla os sentidos, os movimentos e as ações voluntárias. O que são as ações voluntárias? Aquelas ações que nós escolhemos fazer. Tá bom? A gente sabe o que está fazendo. É responsável também por aspectos como a aprendizagem, a linguagem, a memória e os pensamentos. Tudo isso o cérebro. A ciência admite que ainda há muitas coisas que não sabemos a respeito desse órgão extraordinário. Então, nosso cérebro tem muita coisa que nem os cientistas ainda não descobriram, tá? Porque ele é muito complexo. Muito bem, então relembrando, o cérebro ele é responsável pelo que mesmo? Pelos nossos sentidos, ele controla os nossos sentidos, os nossos movimentos e as nossas ações que são voluntárias, aquelas que a gente escolhe fazer. A gente tá vendo ele que tá fazendo, tá bom? Ele também é responsável pela nossa aprendizagem, pela nossa linguagem, pela memória e pelos nossos pensamentos, tá bom? Então não se esqueça disso aí. E o cerebelo? Muito bem, olha lá, ele comanda os movimentos, olha só, a postura corporal, o equilíbrio. Os chamados movimentos finos, que exigem mais coordenação, como escrever, arremessar uma bola de basquete, andar de patins ou tocar um instrumento, que são movimentos ali mais finos, que exigem mais especificidade, uma coisa mais específica ali, são controlados por essa parte do encéfalo, que é o cerebelo. Então, pessoal, o que o cerebelo ele comanda? Isso, os nossos movimentos, a postura corporal, o nosso equilíbrio, aqueles movimentos mais finos, por exemplo, que é arremessar uma bola, são movimentos específicos, né? Escrever, andar de patins ou tocar algum instrumento, eles são controlados pelo nosso cerebelo. Vamos lá para a terceira parte do nosso encéfalo, é o que? O bulbo. O bulbo estabelece a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Controla importantes funções do nosso organismo, como a respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos e alguns atos reflexos, como a deglutição, o vômito, a tosse e o piscar dos olhos. Olha só. Então, o bulbo, ele é o responsável ali, olha onde ele fica, ali bem no finalzinho. Ele é o que fica responsável nessa comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, tá? É essa comunicação, o bulbo que fica... Ele que estabelece essa comunicação entre os dois ali, o cérebro e a medula espinhal. Ele controla ali importantes funções nossas, como quais? A nossa respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos. Então são movimentos involuntários, tá? Que a gente nem percebe a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, a gente nem tá vendo o que tá fazendo, tá? Então o bulbo é o que controla isso daí, tá bom? E também a deglutição, que é a nossa engolir. Olha só, isso é muito importante. A nossa deglutição, que é a nossa parte de engolir, certo? E também, às vezes, quando a gente vomita, que não é muito legal, a nossa tosse, os olhos piscando, tá bom? Isso tudo é o bulbo que controla, não esqueçam. Clique, vamos lá. Os atos que realizamos quando temos vontade, que é o caminhar, levantar o braço, chutar uma bola, entre outros, são chamados de ação voluntárias. Lembra que a Pro falou? Aquilo que a gente escolhe fazer, que a gente tá vendo que tá fazendo, a gente sabe e a gente quis fazer, são os atos voluntários. E as atividades corporais que ocorrem automaticamente, vamos lá. As atividades corporais que ocorrem automaticamente, que são os batimentos cardíacos, movimentos executados pelos intestinos, entre outros, coisas que acontecem dentro do nosso corpo que a gente nem percebe, são denominadas ações involuntárias, tá bom? Em ambos os casos, o controle está a cargo do cérebro, tá? Vamos lá. Continuando.
página 145. Observe esta imagem e responda às questões. Vamos lá? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Isso mesmo, os colegas ali estão o quê? Brincando de ping-pong. Vamos lá. Os garotos se divertem jogando tênis de mesa, né? Ou ping-pong. Enquanto o sistema nervoso de cada um deles trabalha muito. Então, cada um ali, o sistema nervoso está trabalhando para acontecer os movimentos, para acontecer os reflexos, tudo. Nesse caso, quais atividades estão sendo controladas pelo cérebro? Então, o que o cérebro está comandando ali? Muito bem, o que? Os movimentos, os sentidos, né? Que o olho ali tá. Tudo isso ele que está comandando. O que mais? Os pensamentos, isso, e as estratégias que eles estão usando de jogada. Isso tudo é o cérebro que está fazendo. Muito bem, lembrando de todas as funções que foram mostradas aqui, ó, na página 144, certo? Continuando, letra B. Durante a prática desse esporte, qual é o papel desempenhado pelo cerebelo? Então, o que o cerebelo está fazendo? E isso, ele está comandando os movimentos de precisão. Bater na bolinha com a raquete é um deles. Você precisa fazer aquele movimento preciso de ver a bolinha ali vindo e você bater na bolinha. Aquele movimento de você bater na bolinha, ele é preciso. E isso é o cerebelo que faz, tá bom? Ele que comanda esses movimentos de precisão, né? Lembra que a Pro falou? Esses movimentos finos, que são mais específicos, ele que controla. C. Enquanto os garotos brincam, o que o bubo está controlando? Isso mesmo, a respiração, né? Que provavelmente está ali ofegante porque eles estão fazendo atividade física, e também os seus batimentos cardíacos, que eles estão vivos, né? Graças a Deus. Então eles estão jogando, então esses batimentos cardíacos também é o bubo que comanda, certo? Muito bem, tranquilo até aí, né? 3. A ginástica artística exige o pleno domínio corporal. Nesse esporte, cada movimento deve ser realizado de maneira precisa e coordenada. Além do cérebro, qual outro órgão está envolvido no controle dos movimentos de precisão? Pessoal, além do cérebro, qual é outro órgão que está envolvido nesses movimentos aí de precisão? Qual? Muito bem, o cerebelo. Lembra só que ele que é responsável pelos movimentos finos, que são aqueles que são delicados, que são precisos, que são específicos? Muito bem, então o cerebelo, além do cérebro ali, ele também é responsável por esses movimentos, tá? Continuando, página 146. Vamos lá? Medula espinhal. Olha só, a gente falou ali sobre o sistema nervoso central. Agora nós vamos entrar. O que tinha mesmo? Vamos relembrar. O que tinha no sistema nervoso central? Isso mesmo, o encéfalo e a medula espinhal. Nós já falamos sobre o encéfalo, que dentro dele temos 3 partes, que é o que? Cérebro, cerebelo e bulbo. E cada um tem algumas funções, né? O cérebro e o cerebelo ali têm funções semelhantes, mas eles no total ali eles têm funções diferentes, tá? Agora nós vamos entrar na outra parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Muito bem, vamos lá. Medula espinhal, acompanhando aí na apostila, olhinhos grudados. Semelhante a uma corda muito delicada, a medula espinhal fica protegida pela coluna vertebral. Então ela fica ali no meio da coluna vertebral, que é feita com ossos, né? Então essa medula espinhal passa no meio, tá bom? Sua função é captar os estímulos ambientais. Então os estímulos que estão acontecendo no ambiente o tempo todo, ela capta isso. E transmite esses estímulos ao encéfalo. Olha só, os comandos dados pelo encéfalo passam também pela medula antes de chegar aos órgãos do corpo, tá? Então vai e volta, tá bom? A coluna vertebral ali, ela recebe esses estímulos do ambiente, e aí ao retornar ela passa de novo esses estímulos pelo encéfalo, e o encéfalo faz com que vai passando ali da medula de volta para os órgãos do corpo, tá bom? Então vai e volta, tudo isso passando pela medula, tá bom? A medula espinhal é responsável pelos movimentos involuntários de proteção,
conhecidos como atos reflexos. Olha só, ato reflexo. Um bom exemplo é o movimento que realizamos ao tocar em algo quente, despercebidamente. Tiramos a mão bem rápido e só depois notamos que a temperatura da superfície em questão está alta. Nesse caso, o estímulo para que os músculos da mão se contraiam é dado pela medula espinhal. Então você está ali no ambiente e você recebe um estímulo ali que está quente. Você nem pensa, o seu ato já é reflexo. Você colocou a mão, você já tira. Você nem percebeu que está quente, você só percebe depois que você já tirou a mão. Quem faz isso, esse ato reflexo de você tirar ali rapidinho, é a medula espinhal, tá bom? Olha como ela é importante. 4. Relacione as colunas indicando o órgão envolvido em cada atividade descrita. Vamos lá? Nós já aprendemos sobre o cérebro, o cerebelo e o bulbo, que ficam ali no encéfalo, e nós aprendemos também sobre a medula espinhal, e todos esses fazem parte do sistema nervoso central. Agora, nessa atividade, nós vamos relembrar tudo isso, tá bom? O cérebro, qual é a função do cérebro? Muito bem, no cérebro nós temos aquela função que a gente pode sentir o sabor, né? Então ali, ó, sentir o sabor de uma pizza, essa ação é feita pelo cérebro, tá bom? Por quê? Porque ele é responsável pelos sentidos, lembra? Então, o paladar é um sentido, então o cérebro que comanda isso, tá? O cerebelo, nessas ações aí, qual delas é comandada ali pelo cerebelo? Muito bem, acertar a bola de basquete na cesta. Por quê? Porque ela é responsável pelos movimentos. O cerebelo, ele tem essa responsabilidade dos movimentos, tá bom? Que tem que ter mais coordenação, né? Então, o movimento aí de acertar a bola na cesta de basquete é feito pelo cerebelo, tá? E o bulbo? Muito bem, acelerar os batimentos cardíacos durante uma corrida. Lembra que o bulbo, ele é responsável ali pelas funções do nosso organismo que a gente nem percebe que precisa fazer? Os batimentos cardíacos é um desses movimentos que a gente nem está vendo que está fazendo? Isso mesmo. E a medula espinhal? Muito bem, o último que saiu, né? Reagir ao tocar em um espinho. Esse ato reflexo. Você tocou no espinho, você já tira, só depois que você percebe. Esse ato reflexo é feito pela medula, tá bom? Ela que comanda. Muito bem. Sistema nervoso periférico. Nós já aprendemos o sistema nervoso central. Temos ali nele um encéfalo, e dentro do encéfalo nós temos o cerebelo, o cerebelo e o bulbo, né? E também a medula espinhal, que está ali fora do encéfalo, mas faz parte do sistema nervoso central. Agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico. Vamos lá? Sistema nervoso periférico. Os nervos que saem do encéfalo, que é no crânio, e da medula nervosa, que fica ali dentro da coluna, formam o sistema nervoso periférico. Esses nervos saem dali do sistema nervoso central. Eles estão espalhados por todo o corpo e não são protegidos por estruturas ósseas. Tá? Eles não são protegidos, eles passam por todo o nosso corpo. Podemos compará-los com os fios de uma rede elétrica, pois ligam o sistema nervoso central a todas as partes do organismo. Tudo está perfeitamente interligado para que o controle seja eficaz. Então, olha só, esses nervos é como se saísse de uma central de comando, tá bom? E ele vai e passa por todo o nosso corpo, levando esses comandos para cada uma das partes do corpo, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer em casa esse exercício aí do reflexo patelar, tá bom? Leiam direitinho e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa questão dos nervos, tá bom? Então façam aí, tá? Ele vai mostrar essa questão do comando, do que passa pelo nosso corpo. Vocês vão entender um pouquinho mais de uma forma de experienciar, tá bom? Então, eu quero que vocês façam aí. Peçam a ajuda do papai e da mamãe para vocês fazerem, tá bom? E é isso, meus amores. Terminamos a nossa aula por aqui. Próxima aula, damos continuidade no conteúdo, tá bom? Um beijo grande!